Olá pessoal, tudo jóia? Estamos iniciando essa semana com mais uma maratona de lives, né? Então essa semana vamos ter live todos os dias, né? Então já para iniciar essa maratona de live eu vou convidar a Renata, a nossa convidada, pouco sobre os tipos de placa, principalmente os tipos de placa de gesso que todo mundo acredita que é. Renata, tudo jóia? Tá me ouvindo bem aí? Tá chegando meu áudio? Tá, tava meio cortadinho agora, mas tá chegando bem. Tá conseguindo me visualizar também? Isso, tá visualizando bem. Vamos esperar um pouquinho mais o pessoal já ir conectando, né? Já que deu um minutinho, e a gente já começa a entrar dentro, né, dessa. A gente vai explicar para o pessoal o que que é e o que que não é sobre as placas de gesso. E vamos deixar lá para o final, para a grande polêmica, né, de todas, né, a gente falar da placa RU, porque isso realmente vai dar, né, o AC interativo aqui. Bom, boa tarde, tudo certinho com vocês? Então, Renata, daqui a pouco a gente já começa, só mais um pouquinho para o pessoal já ir se conectando. Então, a Sim. live de hoje, nós vamos explicar junto com a Renata, e daqui a pouco eu já vou chamar a Renata, e a gente vai fazer uma apresentação da Renata e vocês vão ver que ela entende muito bem do que está falando, e a gente vai acabar com toda essa bagunça que se falam sobre placa de gesso. Adilão, um forte abraço, Adilan. Estamos com a gente aí na nossa maratona de live mais essa semana, né? Oi, E pessoal, tudo bem? Já tô até vendo o Dani aí Savias também online. O pessoal lá da Constel, lá, Construções também, um abraço aí, eu sei que tô. O pessoal lá, o Miguel Espina lá da MIS, o pessoal da Proforce aí também estão chegando aí com a gente na live. Aliás, essa semana a gente também tem live com o Luan, vamos falar um pouco sobre as placas externas também. Vamos falar bastante coisa. Essa semana está bem agitada mesmo. O pessoal lá da Auge, a Josi aí, está entrando com a gente também na live. Muito legal. Guima, legal, tudo jóia. O Joel lá também está entrando. Lu, Evolution, Fala, né? Joel, conheço o pessoal. Tudo jóia. Esperando o Só pessoal mais, entrar, né? só mais um pouquinho a Acho que gente a minha já luz vai. não tá tão boa quanto a tua, né, Ari? Mas aqui tá. Não, é que se mantém Tá paradinho bom, assim, estão me enxergando acaba bem, dando. né? Estão me enxergando bem. O pessoal consegue ouvir bem a Renata? Se alguém tiver alguma reclamação, olha lá o Michael também, tudo certinho. Se tiver alguma reclamação da parte do áudio e do vídeo, antes que eu começar a fazer um interrogatório com a Renata aqui, botar a Renata contra a parede, Ah, meu Deus. o pessoal, Diego, o É áudio está hoje, chegando hein? legal. Já começando já na segunda-feira, né, Ari, comigo. Mas essa semana tá bem recheada de lives, né? Pelo que eu vi. Essa semana nós temos lives assim, tão com bastante live, né? Então, vamos manter a nossa política, né, de pontualidade, então sempre às 12 horas, né, da semana inteira, e assim como a gente também termina às 13. Vamos tentar terminar um pouquinho antes, uns 5 minutinhos antes, e aí eu vou te pontuando, te orientando, para a gente não ser interrompido pelo Insta, porque uma hora exata o Insta derruba a gente. Ok, Ok? então, agora a gente começa de verdade, e agora então a gente começa essa live explicando para as pessoas, primeiro, que existe muita diferença entre os diferentes tipos de placa. O Rangel também acabou de entrar aí, e uma satisfação Olá, muito Rangel. grande essa semana. Um professor aí da parte de estruturas, é um profissional muito competente, e é uma satisfação muito grande poder também dividir uma live com ele essa semana. É quinta-feira, às 20 horas, junto com o professor Rangel. Vai pegar fogo também. Vamos falar um pouco sobre estrutura. Vai ser bem interessante, né? Mas, Renata, a gente sabe, para quem não te conhece, então eu queria que tu falasse um pouquinho quem é a Renata, qual é a tua formação, e para que as pessoas acabem entendendo toda essa tua base de formação, para que possa vir aqui dizer o que é cada placa e como isso começa. Então, quem é a Renata? Fala um pouco para nós aqui, para a gente entender.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ari. Obrigada, primeiramente, por poder participar dessa live. Estou muito contente. Na verdade, minha primeira live. Não sou muito acostumada em fazer isso, então vou tentando fazer meu melhor aqui. E só para vocês entenderem, eu sou arquiteta, eu trabalho no Grupo Saint-Gobain e iniciei minhas atividades na Placo do Brasil. E já tive a satisfação de poder participar em algumas academias aí do Ari, atuando principalmente aqui na região sul, e atualmente como coordenadora de especificação técnica aqui na Regional Sul, uma equipe aí focada em especificações principalmente de produtos especiais. Hoje, para quem não sabe, a Saint-Gobain passou por uma fusão, então além da Placo do Brasil, nós estamos atuando também com outras marcas, que é no caso a Isovera, a Brasilite, e a Quartzolite, né, além da placa. Então, hoje nós vamos falar sobre drywall, principalmente sobre placas internas, e eu acho bacana se vocês puderem interagir com a gente, para a gente poder ir tirando as principais dúvidas. Vamos falar das placas mais simples, mas também falar de produtos especiais. Perfeito. Então, Renata, então tu tá dizendo para mim que placa de gesso não é tudo igual, então? Não, não é tudo igual. Então, primeiramente, para quem... A gente sabe, né, que conhecemos as placas mais básicas do mercado. Placa standard, que é a famosa placa branca, muito utilizado para fazer forro de gesso, de ambientes secos, e muito utilizado também para fazer paredes de gesso de ambientes secos. Então, nós vemos essa aplicação como a mais usual. Eu brinco que é o pãozinho francês, né? É o que a gente vê mais no mercado. E temos ainda mais duas placas conhecidas, bem conhecidas, que é a placa Rio, que vamos deixar um pouco mais à frente para falar sobre ela, e a placa RF, que é uma placa resistente a fogo, também tem suas particularidades, as suas aplicações, que é conhecida como placa rosa. Então, a placa rosa, a placa branca, a placa verde. Essas são as placas mais simples do mercado, né? Então, vamos explicar cada uma delas, Ari? Perfeito. Então, Renata, vamos começar pelo pão francês, pelo pão básico. Vamos falar um pouquinho da ST e depois as pessoas vão entender que para fazer forro não tem somente a placa ST. A gente vai observar que existem outras placas e inclusive existem placas com características especiais para ganhos acústicos, principalmente, né? Sim, perfeito. Normalmente, quando uma construtora ou um escritório de arquitetura está buscando uma especificação técnica, é muito comum eu verificar em projetos escrito assim, parede em drywall, ou parede branca em drywall, né? A gente sempre vê essas nomenclaturas no mercado e eu acho bacana comentar um pouco disso, porque os profissionais precisam entender que cada parede de drywall, cada tipologia de parede é para uma determinada ação, especificidade do projeto. Então, por exemplo, eu tenho uma parede que vai fazer uma divisa entre meu quarto e minha sala. Qual é o desempenho esperado para essa parede? Qual o isolamento acústico que eu quero entre esses ambientes? Qual é a altura do meu pé direito? Tudo isso tem que ser avaliado para se determinar o modelo de chapa, espessura, né? Então, está muito linkado. A utilização da placa standard, ela pode ser utilizada? Claro, deve ser. Mas qual é o desempenho que eu estou buscando para aquele projeto? Então, quando a gente olha um projeto, o que a gente tem que prestar atenção? Na norma, principalmente, né? No desempenho e na viabilidade do negócio, né? Não adianta também eu fazer um mega desempenho para uma parede que às vezes não vai atender financeiramente aquele projeto. E também não adianta montar uma tipologia de qualquer tipo, que aí depois começa a ter aqueles comentários, mas essa parede é muito barulhenta, essa parede não tem tudo que precisa, o barulho da sala vaza para dentro do quarto, quando dá a descarga no banheiro, a casa inteira está ouvindo, e na verdade esse... É muito comum isso, né? Isso é muito comum. Normalmente... tem esses mitos, né, de que drywall não tem tratamento acústico, não tem isolamento, que a parede é oca, de que ela é frágil, e não é bem assim que funciona, né? É preciso entender que eu preciso usar o sistema drywall, ele é um sistema, eu falo, é um Lego de montagem, né? Você tem que usar todo o sistema para que essa parede funcione corretamente. Então, nós temos as guias, os montantes, que são os perfis,
que vão determinar a espessura dessa parede. Nós temos as placas de gesso, então falando da Standard, ela é uma placa focada para ambientes secos. Eu não posso utilizar essa placa para um ambiente úmido, como uma cozinha, uma área de serviço, um banheiro. Então, nós sempre vamos recomendar. Renata. Não, vou usar esse ST para fazer um beiral de uma casa. Não, Renata. Nunca. Um beiral, primeiro que ele é considerado um ambiente... Não, nós não recomendamos. O beiral, primeiramente, que ele é um ambiente semi-protegido, né? Então, ele pode estar sujeito a intempéries, sujeito a eventuais processos de umidade de um ambiente que não é interno. Então, placa standard é ambiente interno, ambientes secos. E, basicamente, o sistema ele tem que ser seguido com perfil, então, guia, montante, se for fogo, F530, né? Nós temos que seguir alguns conceitos, como escolher o tipo de placa. Nós recomendamos um isolamento interno, como no caso da lã de vidro da Isover. A gente utiliza a lã de vidro, e isso também eu faço um adendo. A lã de vidro ela tem que ter espessura exata que você está escolhendo do montante. Então, se eu tenho um montante de 70, eu uso a lã de vidro de 70. É muito comum a gente ver por aí montante de 70 com lã de vidro de 50. E aí o cliente fala, por que essa parede não tem um bom desempenho acústico? Aí você abre a parede e verifica que o tipo de lã usado internamente não é a correta, né? Então, é muito importante seguir essas regras de montagem. E um item que todo mundo esquece é a famosa banda acústica, né? Eu acho que vale a pena pontuar, porque a banda acústica é como se fosse uma espuminha aí, autoadesiva, ela fica em todo o perímetro do encontro de perfil e laje, perfil e alvenaria, por exemplo. Então, todos os encontros, nós colocamos a banda acústica para que haja um melhor desempenho dessa parede. O desempenho de vedação. E aqui, Renata, vale a pena fazer uma observação que existem pessoas que usam a banda acústica para fazer a vedação no steel frame, só para você entender que é absurdo. Sim. Porque a banda acústica ela tem um dimensionamento para suportar um peso de carga de uma parede de drywall, e o objetivo dessa banda acústica é justamente ela reter o peso, que é um peso muito mais leve, e através da própria espessura fazer o preenchimento para que a gente não tenha uma fuga de ar, tanto no topo do perfil quanto na base do perfil. Então, usa-se, claro, usa-se sem restrição a banda acústica no drywall. Já não é válido o uso da banda acústica no steel frame. Então, são coisas, assim, bem distintas. Porque isso acabou migrando, Renata, do drywall, e todo mundo não, pega a banda e coloca embaixo do perfil do steel frame, e é uma coisa totalmente diferente, né? Então, Renata, pode voltar ao assunto falando sobre o uso da banda acústica, então, para fazer a vedação também no sistema de drywall, né? Exato. Então, assim, o que é importante a gente entender? Para que a gente tenha o desempenho esperado daquela tipologia de parede, aquela tipologia especificada, precisamos seguir essas regras de montagem. Quantidade de parafusos mínimos, a banda acústica, a espessura de lã correta e o uso da chapa correta para cada ambiente. Então, no caso da placa standard, como a gente começou. No caso, Renata, agora deixa eu te interromper mais uma vez. Então, tem uma quantidade de parafuso por placa para se utilizar corretamente? Sim. É isso, Renata? Eu não posso pegar a placa e boto 10 parafusos e tá bom. Não você vai ter um outro desempenho. Não é assim. Você tem que seguir a regra de montagem. Essa prática, por isso que nós precisamos aqui no Brasil entender que para instalar o drywall eu preciso seguir todas as regras de montagem. Eu não posso fugir, não dá para inventar no drywall. Infelizmente, a gente vê usando menos parafusos do que se devia, ou parafuso incorreto. Então, sim, temos parafusos com dimensões corretas, quantidades corretas, e isso é previsto por metro quadrado, uma média de 30 parafusos por metro quadrado numa parede. E se vai usar parafuso perfil também, tem uma quantidade correta, quantidade de aplicação correta. Vai fazer um batente de porta, também tem detalhes técnicos para isso. Então, meu alerta hoje é óbvio que numa live de 1 hora, a gente não consegue mostrar todos esses detalhes, né? Mas o meu alerta de hoje é mostrar que isso é tão importante que tem que ser visto, sim, e que isso faz parte.
uma quantidade inferior de parafuso numa tipologia de parede vai interferir, inclusive, no desempenho acústico dela. Tá, Renata, eu normalmente estou envolvido numa série de grupos de WhatsApp, então eu sempre faço o comentário, né? Tá, mas esse teu encontro de porta, esse teu encontro de janela, não está faltando alguma coisa aí? Porque um dos maiores problemas e que todo mundo reclama é que a porta acaba batendo e a porta fica se movendo e a gente tem aquelas fissuras de trinca sobre a bandeira da porta. Então, é muito complexo isso, porque a gente começa... Vocês estão me ouvindo? Renata, eu estou te ouvindo bem. Agora eu voltei, que eu tô com um backup aqui de fiozinho, né? Você sabe que essas coisas às vezes não funcionam. Pronto, já desconectei aqui. Pronto. Então, Renata, eu estava justamente comentando isso, porque não é nada incomum a gente observar aquelas fissuras nas bandeiras de porta e janela, e todo mundo acaba dizendo, porque o drywall da ISA é aquilo. Então, tem uma tipologia, um tratamento inclusive para isso, e que tem um volume de parafuso necessário, um reforço no próprio drywall, para que isso acabe não gerando problemas de fissuras, porque todo mundo acredita que se coloca de qualquer jeito, onde na verdade... um dos erros mais comuns, por exemplo, nós temos a guia, né? A guia vem do piso, e quando chega no montante da porta, normalmente o pessoal corta, interrompe. E o que nós recomendamos normalmente é que essa guia venha e abrace esse montante. Então, até nisso, existe uma regra de instalação. Quando a gente vem com essa guia, ele abraça esse montante, nós sempre abraçamos aí em 20 centímetros de altura, colocamos 4 fixadores nessas pontas. Então, veja, tem toda uma regra de quantidade de fixador, quantidade, em dimensão em que isso sobe abraçando. E temos que fazer esse tratamento em todo o perímetro de porta. Então, lá em cima da porta, como se fosse a minha contraverga, falando bem assim, eu também tenho que descer abraçando esse montante dos dois lados e fazer a fixação com 4 parafusos. É importante ter esses detalhezinhos, né? É bem importante, e às vezes eu vejo essas conversas, por exemplo, eu tenho a oportunidade de conversar com alguns instrutores de drywall, eu falo com o Samuel, por exemplo, ele sempre comenta que o aluno, ele entra na sala dele para falar de steel frame, de drywall, e diz, não, eu só vim aqui para pegar o certificado, né? E diz, não, já sai correndo porque ele já está há 10 anos fazendo isso. Aí o Samuel começa a falar isso e diz, olha, aí o cara se dá conta que, puxa, tem uma série de detalhes que acabam não sendo passados corretamente. A gente deve de lembrar que existe a Associação Brasileira do Drywall e que tem toda a parte de tipologia da montagem do próprio drywall, né? E que isso tudo acaba ficando, esses detalhes do encontro, a quantidade de parafuso, a tipologia, o ganho, o desempenho acústico, toda a parte do desempenho térmico, ele é tudo perdido por essa falsa economia e pela carência de informação da montagem correta do próprio drywall, né, Renata? Isso, inclusive, se você for utilizar um sistema de espuma expansível para a instalação dos batentes de porta, nós recomendamos até que esse montante seja duplo, né? Para suportar toda essa carga, para que não haja essa movimentação. Existem outras formas de se instalar batentes de porta, como, por exemplo, utilização de madeira interna. Existem outros recursos, né? Mas, por exemplo, espuma expansiva funciona super bem com montante duplo. Então, existem algumas regras, inclusive a placa disponibiliza um guia de montagem. A gente pode disponibilizar isso para o pessoal da live depois, para todo mundo que tiver interesse, de como faz a aplicação, né, instalação desses batentes e outros detalhes técnicos necessários. Sim, Renata, depois nós vamos juntar todo esse material, inclusive sobre as características técnicas de cada placa, eu também já juntei todos esses PDFs, e depois no final da live ali, todo mundo, aqui eu vou fazer uma malandragem com a Marília, todo mundo cobra a Marília pedindo, Marília, eu quero os detalhes que a Renata falou e que o Ari falou que tem disponível. E aí a Marília vai fazer uma nova postagem sobre isso, e aí o pessoal baixa tudo isso, todas essas informações, para que possa entender um pouco mais e a gente ter um ganho na qualidade da montagem.
Tá, Renata, então tu estava falando da placa ST, a gente já entendeu que tem uma quantidade de parafuso, que tem uma espessura, que tem uma tipologia, a lã tem que ter a espessura do perfil, depois tem mais a placa, os reforços de portas, reforços de janelas, e tu também falaste para mim que eu não posso usar de modo nenhum a placa ST pelo lado de fora, então. Sim, não, isso daí nunca pode. A placa CT, ela não tem condições de receber umidade, né, nem superficial. É uma placa sem nenhum tipo de aditivo, então ela é recomendada estritamente para ambientes secos. Então, provavelmente, se você utilizar ela num ambiente externo, ao longo do tempo você pode prever alguma patologia. É muito comum, às vezes, no interior, um ambiente mais seco, a gente vê aplicações, às vezes, em varandas semi-protegidas, e aí o construtor entrega, ela dura por um tempo, porque não é um ambiente tão úmido como Santa Catarina, né? Como de frente para o mar, que você já vai ver uma patologia imediata, mas ao longo do tempo a gente começa a ter as famosas patologias e reclamações, só que isso não volta para a construtora ou não volta para o instalador como deveria, e aí a gente começa a ter o preconceito com o sistema dizendo que ele é frágil, mas na verdade é a utilização dele que está incorreta, né? Então é Sim. preciso entender que a placa standard foi designada para ambientes internos e ambientes secos. E se nós temos algum tipo de umidade interna, e também eu abro aí um parênteses para umidade, para determinados ambientes, nós temos uma placa verde chamada RU, que é resistente à umidade, mas também tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa palavra resistente à umidade, porque não são todos os tipos de umidade, que é o que a gente vai falar logo. Certo, Renata. Então, ainda falando da placa ST, vamos considerar, por exemplo, vamos entender bem claramente os biomas, né? A gente tem o Rio Grande do Sul, que tem um índice de umidade altíssimo, aqui em Santa Catarina, toda a nossa faixa litorânea, e toda a faixa litorânea do Brasil inteiro. Então, a gente tem um índice de umidade bem significativo. E eu estou colocando essas placas ST, por exemplo, para fazer a divisória de um apartamento ou para fazer as divisórias de uma casa mesmo. Como seria o espaçamento dessas placas para mim fazer a formatação na parede? Eu posso colocar esses perfis a cada 1,20 m? A placa não tem 1,20 m? Eu posso colocar. De quanto em quanto eu coloco isso, Renata? Bom, primeiramente que as tipologias, os espaçamentos entre os montantes, ou eles são a cada 60 ou são a cada 40. Quando a gente está falando de forro, né, principalmente na placa standard, eu posso fazer a cada 60, a cada 40 no ambiente seco? Posso, mas calma lá. Eu sempre avalio também, embora o manual da placa diga que aquela minha sala é um ambiente seco, que eu posso usar perfis a cada 60 centímetros ou 600 milímetros, né, entre eles, eu sempre procuro avaliar qual é a localização, a parte regional do meu projeto, né? Eu tenho bastante experiência nisso no sentido de fazer especificações para Serra Gaúcha, né? Então lá existe uma prática muito grande, muito forte de se fazer perfis a cada 40. Né? Então isso é importante entender isso até para tomar um pouco de cuidado para viabilizar o projeto, né? Porque na hora de um orçamento nós temos especificações que estão indo ali com perfis a cada 60, outras especificações com perfis a cada 40. E na hora da compra e na hora da compatibilização desses orçamentos, fala, mas esse orçamento está muito caro, só olha a última linha. E não Sim. entende que aquele forro ou aquela parede está com mais perfis e atendendo uma demanda para a localização daquele projeto. Em Santa Catarina, a gente tem uma prática de fazer perfil a cada 40, também no Rio Grande do Sul, perfil a cada 40, embora no manual da Placo diga que a gente pode fazer a cada 60, porque isso também é norma, né? Então, nós podemos espaçar nunca 1,20 m, pelo amor de Deus, isso nunca, né? Então, é no mínimo 40, máximo 60, e a gente sempre avaliar também cada condição do projeto, né? No caso, Santa Catarina tem a prática do cada 40, Rio Grande do Sul também, alguns lugares nós colocamos a cada 60, então é uma avaliação de projeto. Mas sempre vale a pena lembrar que o fator umidade, ele interfere sim, impacta diretamente. Então,
entender que os índices de umidade, eu estou com um apartamento, por exemplo, de frente para o mar, em que é todo seco, toda a região é seca, mas eu tenho uma porta enorme aberta e ela está o dia inteiro. Então, em função do índice de umidade, mesmo em janeiro, mesmo em dias bem quentes, por conta do índice de umidade trazido pelo mar, ele altera significativamente o índice de absorção da placa. E aí o Sim. que tem acontecido em locais, por exemplo, que nem a Serra Gaúcha, em locais, vamos considerar, a gente está falando dos índices mais críticos, né? Por exemplo, mas a gente pode considerar Recife também, que o mar está passando de um lado para o outro, então que a umidade ali também é super alta, em que o forro está abaloando, as paredes estão abaloando, porque o perfil está a cada 60, e aí o índice de umidade deu conta de alterar. Ah, não, mas essa Uhum. parede está bem longe das aberturas de porta. Mas agora nós estamos falando de índice de umidade, em que a placa tem essa característica e que se nós mantivermos a modulação, então eu particularmente somente trabalharia com placas com perfil a cada 60. Quem está falando é o Ari da Construagem. Lá em Brasília, que o índice de umidade é bem baixo, em alguns lugares em que eu tenho problema com o índice de umidade. Índice de Sim, umidade baixo. Em locais a que eu tenho placa índice de standard. umidade alto, não trabalha com 60, hipótese nenhuma, tá? É importante entender que a absorção, a taxa de absorção de uma placa dessa standard, né, de superficial é de 35% de absorção de umidade. Sim, Então, é sim. uma placa, como você mesmo deu exemplo, acho que a gente tem que ter o bom senso, né? Imagina uma sala com uma porta gigante de vidro de frente para o mar, embora o ambiente seja fechado, seco, mas está recebendo toda aquela umidade. Então, sim, tem que prestar atenção nesses detalhes do projeto. Sim, eu também recomendaria a cada 40 numa situação como essa. Então é importante tomar alguns cuidados. Existem algumas diretrizes no manual, até para que vocês possam entender de como proceder em cada ambiente. Mas é óbvio que cada projeto é uma história. Eu nunca brinco, eu nunca tenho uma regra fechada aí para projeto. A gente tem sempre que analisar as condições, como você mesmo colocou. O índice de umidade de Santa Catarina, na Serra Gaúcha, até Recife é altíssimo, então tem que ser levado em considerações alguns itens como este. Tá, então a gente já entendeu como utiliza a placa ST, né? Já entendemos para parede, para forro, estava comentando, mas para forro também tem uma placa específica para forro, não tem, Renata? Sim, a Placo, eu até tô com uma amostrinha dela aqui, e aí é importante entender, ó, tá dando para ver aí? Essa daqui é a placa leve. A Placo lançou, acho que 2 anos atrás, me desculpem se eu estiver falando a data errada, não me recordo agora a data exata, mas nós tivemos um lançamento de uma placa mais leve, então ela é como se fosse uma placa standard, só que ela é uma placa mais leve, então ela pesa, uma placa ST pesa em média de 8 quilos por metro quadrado, essa aqui vai pesar 7,2 quilos por metro quadrado. Só que ela é recomendada apenas para forro, é importante citar isso. Ela é uma placa mais leve. O nome dela é leve, né, para facilitar o Uhum. entendimento. E aí, qual que é o benefício de se utilizar uma placa como essa? Eu acho que o principal benefício está na mão do instalador, porque é ele que tem que levantar essa placa todo dia, é ele que tem que fazer a fixação. E eu brinco assim, essa placa leve, ela é como se fosse um soufflé. Eu brinco com o chocolate soufflé, eu gosto desse exemplo, porque eu acho que fica bem claro para as pessoas entenderem que o que é o soufflé, né? O chocolate soufflé. A gente tem aquela borda mais rígida, né? E tem um espaço interno mais aerado da chapa, que torna ela mais leve. E por que ela é mais rígida na borda? O desempenho dessa placa chega a ser até superior em algumas condições em relação à standard. Quando eu ergo ela para um forro, ela não vai abaular, né? Ela tem essa borda rígida no perímetro que facilita que com um único instalador eu erga essa chapa e consiga fazer a fixação no teto. Então, isso aqui é bem bacana, porque todo mundo tem a sensação só que porque a placa é mais leve, ela vai ser mais frágil. E não, ela é uma placa extremamente resistente, tem um desempenho muito bom e tem essa borda rígida que facilita na hora da fixação e reduzindo aí
quantidade de mão de obra na hora de, ao invés de 2 instaladores, ter um instalador levantando, ser mais ágil, ter vantagens em fretes, né, para poder transportar essa chapa. Então você consegue transportar muito mais, consegue trabalhar com mais velocidade na obra, só que tem que deixar muito claro, forro, por conta da nossa norma. A norma, ela determina, para quem não sabe, que as chapas para paredes necessitam de mais de 8 quilos por metro quadrado. E aqui, no caso da leve, não pode. Justamente por conta do desempenho acústico, né? Então, vale a pena lembrar dos 8 quilos por metro quadrado, justamente por conta do desempenho acústico e da resistência mecânica, né? Então, são coisas, assim, bem distintas. Mas, Renata, então, na parede, a placa leve, nem pensar, correto? Nem pensar, nem pensar. Não recomendamos, inclusive para não haver essa confusão. Reparem aqui, ó, tá dando para ver? Ela vem toda gravada, escrito forros, para que não haja confusão dela na obra. Então, se você vê uma placa dessa instalada na parede, imediatamente, por favor, retire, porque o desempenho dela esperado é no forro, ok? Sabe, há um tempo atrás houve uma entrada de um produto XYZ no mercado e que todo mundo dizia que esse produto ele era mais barato do que... E aí até explicar para as pessoas, olha, ele é mais barato porque ele é mais leve, então tem menos gesso. Isso quer dizer que não atende à norma básica exigida da quantidade de massa de inércia por quilograma por metro quadrado. É a mesma coisa que pegar a placa de forro e começar a usar ela na parede. Ela não tem essa característica. E aí começa a se ter essas saladas, essas mágicas para tentar fechar orçamentos e acaba comprometendo toda a parte do sistema. Mas, Renata, então eu já sei que eu tenho uma placa específica para o forro, né? E por ser uma placa específica para o forro, como é a borda dela? Ela é rebaixada? Ela consegue me dar um acabamento de planicidade? Como isso funciona mais, Renata? Ela é uma placa aparentemente igual a uma placa standard. A única diferença dela é que ela tem menos peso, só isso. Então, a forma de instalar, a quantidade de parafusos, o tratamento de juntas é idêntico. Então, você só vai ter o benefício de ter menos peso na hora de uma instalação, ter um forro mais leve e ter mais produtividade na obra, ter esse ganho, né? Tá, Renata, e nas paredes? Por exemplo, eu quero uma parede... a gente sabe de todas as características mecânicas do drywall, a gente sabe que ele tem capacidade de suporte. Se nós usarmos buchas, nós vamos poder fazer fixação de móveis, vamos poder fazer fixação de televisores, tudo. Mas eu sei que tem uma placa, Renata, que ela tem uma característica que eu sempre digo isso, que ela é o próximo passo do drywall, né? Eu queria que tu falasse um pouco para nós sobre a Hábito, porque eu sou muito apaixonado por essa placa, tá? Eu acho Vou pegar ela aqui, tá no cantinho. Bom, a chapa Hábito, para quem não conhece, ela, não sei se está dando para ver bem aí, ela é uma chapa numa cor cinza e ela vem, inclusive, com essa impressão com o nome dela chamada Hábito. Eu realmente também sou muito apaixonada por essa placa, sou suspeita a falar. Acho que ela vem aí para desmistificar mesmo essa questão do drywall, de que drywall não é resistente, de que a gente não pode fazer fixação. Então, qual que é o segredo da Hábito, né? Então, a Hábito, ela, só de você pegar nessa chapa, ela é uma chapa mais densa, mais pesada. Ela tem a mesma espessura do que uma chapa ST. Então, tem 12,5 milímetros. É importante frisar isso. Então, ela conversa com todo o sistema, mas ao invés de pesar em torno de 8 quilos, ela pesa 12,1 quilos por metro quadrado. Então, é uma chapa bem mais pesada. A gente chama ela no mercado de Ultra Wall. Olha a Dani escrevendo aí Ultra Wall. Obrigada, Oi, Dani. Um abraço, Dani. Muito legal. Ela é excelente, essa placa. Inclusive, a gente tem feito algumas aplicações em Santa Catarina, em algumas construtoras, e acho que para a região de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul também a gente tem aplicação, região de São Paulo. Então, para quem quiser conhecer alguma obra com a aplicação dela, fica convidado. Entre em contato comigo que eu levo vocês para mostrar a aplicação dessa chapa.
Tá, Renata, mas ela é mais pesada por quê? O que que vocês estão colocando dentro dela? Ela tem mais gesso, mas a espessura é a mesma? Como que é isso? Aham. Não, na verdade ela tem fibra de vidro, né? Ela tem na Ah, composição tem dela. fibra. Então tem fibra na composição. Então é um É, material e que alguns difere polímeros dos outros. plásticos também. Tá Polímero com plástico e polímero. fibra de vidro. Aham. Isso, ela é uma placa muito mais densa, então, partindo do princípio que pelo cálculo de massas, você já tem um benefício acústico nessa tipologia de parede, né? Então, só de Uhum. utilizar, porque ela é uma chapa mais densa, então automaticamente a hora que você faz uma tipologia de parede com ela, você já tem um ganho de 3 dBs a mais nessa parede. 3 dBs é muita coisa, né? Tá, Então, então, Renata, deixa eu só te interromper aqui um pouquinho. Então, toda essa parte da especificação das tipologias técnicas, da ST, da placa leve, depois das outras que a gente vai falar também, da Hábito, e depois a gente vai falar de umas outras, tudo isso eu vou juntar, todos esses PDFs, tá? Tudo isso, e vocês vão conseguir entender as diferenças de desempenho acústico, perdão, o desempenho, toda a parte do desempenho acústico envolvido nela, tá? E aí o pessoal está perguntando que por ela ter esses polímeros, por ela ser mais resistente, ela é muito mais cara, Renata? ela é uma placa importada hoje, né? E Hoje sim, ela é ainda é mais importada. cara. Ela ainda Uhum, é importada, ela é uma placa mais cara. Mas o que é uhum, importante entender é, quando a gente está fazendo um projeto, você não vai colocá-la em todos os lugares de um empreendimento, né? É preciso sim. avaliar como é feita essa tipologia. E sim, o custo dela é muito vantajoso em relação às aplicações ao que se deve. É importante entender que com uma bucha Tugler Bolt 3/8, com aquela bucha metálica, com a presilha metálica, de 3/8, eu consigo até 100 quilos por ponto no cisalhamento, quer dizer, de fixação com essa chapa. Quando eu utilizo, por exemplo, uma bucha convencional, uma Quick Tog, mais convencional do mercado, aquela, chega no material de construção e fala assim, eu quero uma bucha para drywall, né? E o cara te entrega aquela Uhum, buchinha plástica, né? Aquele uhum. modelo eu consigo fixar direto na placa, sem nenhum tipo de reforço, até 50 quilos por ponto. E aí, por que ela é ultra wall? Porque além de ter todas essas vantagens de fixação, ela é a única chapa do mercado que aceita parafuso de madeira diretamente Parafuso nela. comum, esse parafuso que tu É aquele compra. douradinho, aquele parafuso, ele é todo tem rosca até o final, então ele não pode ter a cabeça lisa, né? Ele tem que ter rosca até o final. Aquele dourado de madeira, 5x50, famoso conhecido na marcenaria. Já parou para Uhum. pensar você poder utilizar um parafuso como aquele direto na chapa, coxa, e suportar uma carga de 35 quilos por ponto, direto no drywall? 35 quilos por ponto, parafusando direto, toco o parafuso e aperto ele direto, já direto Isso, na faca. Sem bucha, sem isso. nada. Sem bucha, sem nada, direto no drywall, 35 quilos por ponto na carga de cisalhamento. Depois a gente tem umas tabelinhas que a gente pode compartilhar com todas essas cargas. A gente tem ensaio com todos os tipos de bucha, inclusive com parafuso, inclusive com prego. Tem Uhum. ensaios, né, que dizem o desempenho dessa chapa. Então hoje ela é a única chapa que tem essa propriedade de fixação tão ampla, né, que conversa Uhum. muito com o cliente final, porque a gente ouviu o mercado no sentido de, porque o consumidor final tem dificuldade de entender que ele precisa usar uma bucha específica para o drywall, né? E aí como é que fica, né? Então a Hábito ela vem para quebrar esse paradigma, vem para mesmo conversar com o cliente final, para facilitar a vida dele no dia a dia. Hoje uma TV não pesa 25 quilos, não pesa uma TV. Então você Sim, imagina sim. poder ali fazer uma única fixação e prender uma TV na parede sem nenhuma dor de cabeça. Então isso fala muito com o cliente final e eu acho que é um avanço aí, é um ultra wall, né? É o avanço da Sim. tecnologia do sistema. Ele vai um pouco diferente de um produto que vocês têm no mercado, e aí tu deve estar entendendo por que que eu fui direto para a Hábito e agora eu vou perguntar para ti da Impact, né? Por exemplo, Uhum. porque são produtos que têm características mecânicas assim bem diferentes. Aí todo mundo vai começar a pensar, ah, não, agora eu vou fazer tudo com a Hábito e não vou fazer mais nada com a Impact. Mas são coisas muito São distintas, coisas né? que são De quando a distintas. gente começa a falar da Impact, né? Sim, antes de falar da Impact, vale a pena entender também um outro atributo dessa placa. Então, ela tem, revisando, um desempenho acústico bom, superior a uma placa standard de 3 dBs a mais.
essa possibilidade de cargas de fixação e também a resistência a impacto de corpo duro. Então, ela suporta até 90 joules de impacto, que seria 90 quilos por metro quadrado de impacto nela. Então, veja, são aplicações bastante específicas. Posso aplicar no apartamento todo? Pode. Mas que nem todo mundo pergunta, é uma placa mais cara, vou aplicar em todas as áreas? Não. Eu tenho necessidade de resistir a impacto, grandes impactos? A Hábito é recomendada. Tem necessidade de grandes cargas? A Hábito é recomendada. Mas a gente tem outra placa, que é uma placa intermediária, que está abaixo da Hábito, como o Ari comentou, que é a placa Impact. Ela já é amarelinha, não está dando para ver aí? Ela é uma placa também com mais densidade. Nela só temos fibra de vidro na composição, não vai ter os polímeros que eu citei da Hábito. Mas o que acontece? Essa placa aqui, ela já é uma placa nacional, né? Então, um preço muito agressivo, bacana para o mercado. Nós temos empreendimentos 100% executados em Impact. Também conversa muito com o cliente final, porque ela também suporta cargas diretamente nela. Né? E adiantando um pouquinho aí, ela também tem uma boa densidade, vai pesar 11,9 quilos por metro quadrado e suporta com uma bucha Tubular Bolt 3/8. Aí ela só é limitada a essa bucha, né? Por enquanto a gente está desenvolvendo outros ensaios. Bucha Tubular Bolt 3/8, fixação pontual, aqui cisalhamento 50 quilos por ponto. Então quero fazer uma fixação de uma TV, de um quadro, que são rente à parede. Estão rente à parede, 50 quilos por ponto. Se ela estiver avançando da parede, numa carga de momento, no caso, eu tenho que me limitar aí a 20 quilos por ponto da fixação. Então, cada ponto, 20 quilos. Cisalhamento, 50 quilos. O que já é um absurdo se a gente for considerar para a utilização das placas, né? Quer dizer, para a fixação da parte de TVs, que é o que todo mundo comenta, fixação da parte de quadros, fixação de uma série de coisas a gente consegue resolver muito e muito bem com a Impact, né? Ela representa, assim, um ganho muito significativo na parte de utilização. Então, a partir do momento que a gente começa a entender os diferentes tipos de placa, a gente também começa a entender, a conseguir dosar o que custa cada uma e como utilizar cada uma, né? Eu recém fiz uma especificação para um hospital em que o corredor, toda a parte do corredor onde eu tinha um trânsito bem grande de macas, eu fiz toda essa parte com a Hábito, fiz a especificação dela inteira com a Hábito. Já dentro de alguns outros locais onde eu não tinha isso, eu facilmente utilizei a ST e depois, em algum outro ponto onde eu tinha uma circulação um pouco diferente, eu usei a Impact. Então, consegui entender toda essa utilização das placas, né? A gente ainda poderia conversar ainda, eu acho que eu vou dar um tempinho para a gente conversar sobre as placas com desempenho acústico, e aí a gente vai falar um pouquinho da Phonic, mas a gente tem que falar da RU. Vamos falar da Phonic e depois a gente vai rapidinho, falar então. Quanto tempo a gente já está aí? Que eu não estou nem marcando aqui. Que horas são? Nossa, 43 minutos já. Deixa eu correr, então, meu Deus. Bom, então bem rapidinho aqui. A gente, nossa, eu nem percebi ali, passou muito rápido. Então aqui, a Phonic, ela é uma placa mais densa, então basicamente na utilização de uma tipologia, então aqueles ambientes que eu preciso de um melhor isolamento acústico, eu tenho um aumento até de 3 dBs. Também é uma placa nacional. Lembra, a Hábito também tem 3 dBs, mas é aquilo que vocês falaram, às vezes a aplicação é um produto muito mais caro, é um ultra-wall. Com a Phonic eu também resolvo isso. Preciso de melhor isolamento acústico? Posso usar a Phonic. Uma placa para cada lado, já aumento 3 dBs a mais na tipologia original que se fosse em ST. Então, acho que a Phonic, não tem muito o que falar dela. Ela também tem fibra de vidro, ela é uma excelente placa, também pesa em torno de 12 quilos por metro quadrado. E fácil de cortar, corta com estilete como as demais, tratamento de juntas igual. Também conversa com o sistema, 12,5 de espessura. E um aumento aí no isolamento acústico. Está sendo rápido. Renata, antes da gente ir para a briga, a gente não pode deixar passar a RF, né, Renata? Porque ela tem resolvido muita coisa na parte, no uso misto com a alvenaria, e ela tem uma resposta muito interessante da RF, né?
Sim, a RF eu faço um adendo aqui. É muito comum a gente também pegar projeto escrito. Ah, nós temos parede resistente a fogo, placa RF. E na hora da compra vem solicitação de chapa com 12,5 de espessura. Então lembrem-se, se vocês precisam de um desempenho, a resistência a fogo que seja para 120 minutos, a placa de 12,5 não vai te atender, ela vai te atender até 90 minutos. É importante entender que para 120 minutos vocês precisam de 2 placas em ambas as faces, então 2 placas mais 2 placas de RF de 15. Com esse modelo de chapa, nós entregamos todos os relatórios técnicos para que você faça aprovação no Corpo de Bombeiros. Menos que isso, 90 minutos, 60 minutos, depende da tipologia. Plaqueamento duplo vai para 90 minutos no 12,5, plaqueamento simples vai te atender 60 minutos. Então é importante entender a aplicação, a tipologia determina o desempenho, sempre nesse argumento. Tipologia, desempenho. Qual tipologia e qual o desempenho em resistência a fogo, né? E vale lembrar que todas as chapas têm um desempenho para resistência a fogo, seja de 30 a 60 minutos, né? Sim. Mas para 120 minutos eu tenho que usar RF e tenho que usar RF de 15 milímetros dupla em ambas as faces. Isso é muito importante, Renata, porque como tu mesmo acabaste de falar, né? Eu já vi uma série de orçamentos que a resistência pedida era 120, e a gente fez as especificações da utilização da placa, e é claro que nosso orçamento deu o dobro, né? Em relação ao que tinha sido projetado. E aí, então, até tentar explicar tudo isso para o cliente, olha, a tipologia não atende. Não, porque essa empresa me deu garantia que isso vai vir com o laudo. Eu disse, beleza, então antes de tu fechar o orçamento, pede o laudo para ver se a tipologia realmente está fechando, por conta da resistência em minutos, né? E é claro... E como a chapa 12,5 é mais barata, daí o mercado acaba indo pelo preço e não pela técnica, né? Infelizmente. Exato. Então, poder entender essa tipologia. Mas e a placa RF, Renata? Eu posso usar ela no beiral, então? Local onde molha, tudo isso? A RF? Não. A RF também para ambiente seco, ambiente interno, a gente está falando de placas internas. RF é resistência a fogo, uma rota de fuga, uma circulação, ambientes entre lojas, que normalmente você vai ter solicitação de resistência a fogo. A rota de fuga é a mais comum, mais utilizada, né? Para 120 minutos e é o que vem mais de demanda de projeto para a gente. Então, eu fico sempre atenta à espessura. Mas então, o que pode molhar à vontade, então, é a RU, então. É isso, Renata? Também não. Eu posso fazer tudo com a RU, é isso, Renata? Não. Então, vamos lá. A placa RU, ela é uma placa... Vamos começar a polêmica, né? A placa RU... Não é resistente à umidade? Ela é resistente à umidade e até um tempo atrás no Brasil a gente só tinha algumas chapas resistentes à umidade com aplicações. Então assim, RU é resistente à umidade, ela é uma placa de gesso acartonado, então tem papel cartão na cor verde e ela tem uma absorção superficial até de 5%. E a aplicação que nós recomendamos para RU é para ambientes internos, para banheiros, cozinhas, áreas de serviço, para ambientes internos. Então... Espera, eu não entendi. Ela só é para ambiente interno, Renata, é isso? Só para ambiente interno. Não posso usar no beiral, mas eu não posso fazer uma fachada? Não é resistente à umidade? Não, quando a gente fala de fachada, a gente está falando de outras coisas, né? Outros desempenhos esperados de uma fachada. Para pensar, na fachada eu tenho intempéries, tenho sol, chuva, ação de vento. Então, isso tem que ser levado em consideração. Essa placa ela não foi feita para ambiente externo. Para isso, a gente tem outro modelo de chapa, né? A gente tem outras soluções. Tá, Renata, mas e esse pessoal que faz essas obras temporárias, esses plantão de venda, e coloca tudo RF, aí impermeabilizo e tudo ok? É isso, Renata? Renata? Eu sei que isso acontece, é uma prática do mercado, justificam colocar RU num stand de vendas porque ele vai ser temporário, mas nós não recomendamos, isso pode ser até grave, essa placa pode não resistir e causar acidente. Então, não há recomendação por parte do fabricante da utilização de chapa RU para ambiente externo, nem para beiral.
né? Nós não recomendamos. Nós recomendamos a utilização da RU apenas para banheiro, apenas para cozinhas, que tem uma umidade, né? Área de serviço, que tem uma umidade controlada. É importante entender isso. Essa placa, ela precisa passar pelo tempo, ela vai molhar e ela vai secar, ela tem essa trabalhabilidade. E é importante entender que quando utilizamos placa RU, obrigatoriamente os perfis devem ser a cada 40, nunca a cada 60. Então, essa é uma recomendação nossa. Então, eu posso usar essa placa RU em sauna, Renata? Não também. Então vamos lá, por que não? Porque na sauna a gente tem outras condições. É um ambiente totalmente enclausurado, é um ambiente que sofre por temperatura e essa chapa ela não suportaria uma ação de temperatura mais umidade enclausurada para aplicação. Hoje nós não temos uma solução em gesso para saunas. Nós não recomendamos nenhuma solução em gesso para saunas. Apenas, então, a regrinha básica, placa RU é para cozinha, é para banheiro, e assim, a gente olha e ainda faço um adendo. Que tipo de banheiro é esse? Que tipo de uso é esse? Um exemplo, eu já peguei uma academia que tinha um banheiro com muitos chuveiros, um ambiente sem ventilação, baixa ventilação, e que tinha uma alta condensação no local. E aí eu já não recomendei RU, eu recomendei outro modelo de chapa. Que aí nós temos um outro modelo de chapa chamado Glassrock H, que é uma placa propriamente indicada para esses ambientes com mais temperatura, de altas temperaturas, que tem condensação e que tem um excesso de umidade. Mas nem a Glassrock H nós recomendamos para a sauna. Meu celular está caindo aqui. Estão me vendo bem? Uhum. Não, tá perfeito. Então, quer dizer, tu está dizendo para mim, Renata, que a placa RU não usa nem o beiral. Não devemos usar a placa RU nem nada. Não, eu recomendo para beiral e para ambientes de alta incidência de umidade essa placa aqui. O nome dela é Glassrock H. Qual é a diferença da Glassrock H para a chapa RU? Primeiro que a Glassrock H, ela é uma chapa que eu brinco, ela não é gesso acartonado, ela não tem papel no sistema. Então, essa taxa de absorção superficial já não existe em relação à RU, ela não tem uma absorção igual da RU. Então, assim, aqui o que protege essa chapa não é papel. O que protege essa chapa é um véu de vidro. Então, esse véu de vidro permite com que essa chapa tenha um melhor desempenho para ambientes que necessitam que tenham mais condensação, que tenham mais temperatura, no caso de uma piscina aquecida, por exemplo, né? Então, você está dizendo para mim que a RU eu também não posso usar em piscina? Não posso fazer um forrão de piscina? Um forrão lindão assim de piscina, não faço com a RU. Olha, tanto que não pode, que inclusive eu tive um caso que eu fiquei sabendo aqui na região que colocaram RU, depois de um mês de uso o forro caiu. Então é importante entender, placa RU ela não foi feita para esses ambientes de excesso de umidade, de alta condensação, não foi feita para esses ambientes. Para isso nós temos uma outra chapa, que é a Glassrock H, que foi desenvolvida para essa taxa de absorção de umidade, né? Então, a Glassrock H, ela absorve apenas 3% de umidade e ela não tem papel, ela tem um sistema próprio dela, não adianta também usar a Glassrock H e não usar a massa dela, o parafuso dela. Renata, eu penso que isso é tema para uma próxima conversa, sabe? Eu vejo que a gente focou nas placas internas e eu acho que todo mundo conseguiu entender que a placa RU é uma placa interna, tá? Então ela deve ser usada internamente e mesmo usando internamente, a relação do período em que ela fica exposta à umidade ou enclausurada, por exemplo, mesmo dentro de um banheiro, que eu vou ter um pouquinho de vapor e depois eu abro e tudo circula, tudo funciona bem, tá tudo ok. Mas a gente pode marcar uma próxima live e a gente pode falar um pouco mais sobre essa parte dos revestimentos externos, mas eu queria que todo mundo entendesse e focasse, conseguisse entender que existe uma quantidade enorme de tipos de placas e que a gente pode, a partir do momento em que vá se conhecendo essas tipologias, começar a ganhar proveito utilizando... Ah, mas aí agora eu faço uma pergunta para ti, Renata. Mas eu estou lá dentro de um apartamento, eu posso usar
3 tipologias diferentes de placas, isso eu não vou ter problema, eu posso usar uma ST, eu posso usar uma RU, eu posso usar uma Hábito, eu posso usar uma Impact dentro de um mesmo apartamento, Renata? Pode, é uma questão de avaliar seu projeto, como vai ser a logística de aplicação disso também, que eu acho importante, a quantidade de chapas, local de aplicação, ter um projeto bem detalhado e bem definido. É sim possível fazer a aplicação de diversos tipos de placa. Qual é o desempenho que você quer? Escolha uma placa, escolha uma tipologia de parede que a gente vai atender. E quando a gente fala de tipologia, a gente fala de tipologia para ganhos acústicos e para ganho térmico, porque deve-se entender que a soma das tipologias, por exemplo, o aumento de espessura do perfil, a unificação de placas, a gente tem resultados muito acima até do que a própria norma pede, né? Então, eu quero maior ganho térmico, eu quero maior ganho acústico, né? Eu vou somando e vou criando tipologias, aumentando as espessuras. E isso é muito importante a partir do momento que a gente acaba entendendo que não existe só 3 placas no mercado, né? Que existem muito mais placas. E a gente só fez uma introdução, na verdade, se for comentar de outros tipos de placa, outras tipologias, né? Então, a gente consegue ir muito mais longe nessa conversa. Então, acho que Renata, um dia só para falar de umidade, né, Ari? De umidade externa, de umidade interna. Da relação de reverberação das placas, a parte de fixação de parafuso, o tipo de massa. A gente ainda poderia falar dos tipos de placa específicas para as áreas de raio-x, que são as placas baritadas. Mas eu acho assim que essa primeira conversa é importante para a gente conseguir fazer as pessoas entenderem que placa de gesso não é tudo igual. Acho que isso é importante, sabe, Renata? Exatamente. E deixo aí, Larissa, se quiser compartilhar meu contato, fiquem à vontade para compartilhar meu contato com os colegas, para tirar dúvidas bastante específicas. Eu também estou ali em alguns grupos de steel que tem aí no mercado. Fico à disposição de todos vocês. E sim, eu quero um dia só bater um papo de 1 hora com você sobre umidade, Ari. Não, isso é perfeito. Essa relação da umidade, ela é muito importante, tá? Deformação de materiais, ciclos de patologia, a criação dos esporófitos, né, que são os mofos, né? E entender toda a parte do ciclo de oxidação, das tramitações de perfil, os tipos de massa. A gente não chegou nem a falar sobre a parte de você tocou no assunto. Em fita. Tem vários tipos de massa, de fita, de aplicação. Não é o mesmo modelo de massa que se aplica em determinados ambientes que necessitam de umidade. Então, tem muita coisa para a gente conversar aí numa próxima live. Não, muito legal, Renata. Eu queria que tu fizesse as tuas considerações finais agora, né? Que já está acabando, né? Para o Instagram não derrubar a gente. Queria que tu fizesse as tuas considerações finais, depois eu faço as minhas considerações, então, Renata. Primeiro, é uma alegria muito grande estar podendo compartilhar essa live contigo, uma vez que esse é o grande projeto que a gente vem dos melhores e mais rápidos, trazer informações de qualidade com pessoas que estão imersas dentro do sistema e acabar com esse achismo, sabe, Renata? Por favor, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, então. Primeiro, eu queria parabenizar vocês. Eu achei fantástica essa iniciativa da gente poder fazer uma live, de poder conversar com todos que têm interesse nesse sistema, seja o cliente final, lá na ponta, você está buscando uma solução como essa, mas ainda é muito pouco falado no Brasil sobre esse tipo de sistema. Então, acho que a ferramenta ao vivo, a live, ela pode atingir mais pessoas e atingir, tirar essas dúvidas de uma forma geral, né? Então, eu agradeço muito a participação, fico realmente agradecida por poder estar aqui falando com vocês. Eu acho que esse mundo do drywall, vedações internas, tem muito para ser discutido, como a gente colocou, e me coloco à disposição aí para um outro momento para que a gente possa tratar os assuntos. E eu prometo que eu vou responder as perguntas que vieram aí, a gente vem tratando isso pontualmente. Tem muitas perguntas aqui, eu não consegui nem acompanhar as escritas. Não, Renata, né? O objetivo, como tem um tempo bem pequenininho, é justamente isso, tá? Então, faz uma live de placas externas, Ari, estão pedindo vamos falar sim. Então, essa semana ainda já está agendado isso, na nossa maratona de live. Então,
primeiramente, muito obrigado, Renata, e acredito que todos que acompanham os Melhores e Mais Rápidos entendam que no dia 13, 14 e 15 nós estaremos em São Paulo e as informações, sim, são informações de qualidade. Muito obrigado, Renata, um forte abraço e até a Obrigada. próxima live. Tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Beijão.